mês de novembro, nós começamos a falar sobre os testes, para o verdadeiro cristão, o crente ou o cristão testado e aprovado. Eu usei como referência inicial o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a parte A, que nos ensina o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado. Por ocasião, naquele primeiro domingo de novembro, era o dia da prova do Enem, onde muitos adolescentes e jovens da nossa igreja estavam realizando aquela prova. E para que eles possam realmente alcançar vitória, eles tinham que se preparar para poderem assim ser aprovados. Ainda não saiu o resultado da prova do Enem, mas nós entendemos que há uma necessidade de uma preparação. E tudo na nossa vida. Quando você quer começar a trabalhar, você vai escolher uma profissão na sua vida, você tem que ter uma preparação. Você estuda, você faz um curso, ou você faz um curso técnico, ou você faz um curso desses, tipo de final de semana, onde você vai se preparar para poder assim ser testado e aprovado naquilo que você escolheu para a sua vida. E eu entendo que o cristão, que o crente, muitas vezes passa por alguns testes na vida que são necessários para realmente nós avaliarmos o seu compromisso com o Senhor, a sua ligação com o Senhor. Em cima desse texto de 2 Timóteo 2,15a, eu peguei um outro texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, e pode abrir a sua Bíblia aí, Lucas, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 11. Lucas, no capítulo 5, nos versos de 1 a 11. E esse texto é o texto que fala dos primeiros discípulos sendo de fato convocados por Jesus. Eu não vou ler o texto todo, porque nós já havíamos feito uma leitura inicial dele, mas eu vou ler apenas o verso 3, 4 e 5, quando diz assim: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Da primeira vez quando nós refletimos sobre este texto, falei a respeito da chegada de Jesus perto do lago de Genezaré. Falei a respeito de uma multidão que comprimia Jesus. Falei a respeito de pessoas que queriam ouvir a palavra de Deus através de Jesus. Falei que Jesus entrou no barco que pertencia a Pedro. E aí já caracterizei dizendo que um dos testes na vida do verdadeiro discípulo, do verdadeiro cristão, é a presença de Deus. Usei a ideia de Jesus entrando no barco que pertencia a Pedro, porque o barco de Pedro era praticamente a sua vida. Ele dependia daquele barco, ele precisava daquele barco, ele usava aquele barco, era a sua vida. E então Jesus entra no barco que é de Pedro. E eu enfatizei a ideia de que para sermos verdadeiros discípulos do Senhor, verdadeiros cristãos comprometidos, nós precisamos ter a presença de Deus na nossa vida. Mas pastor, isso é óbvio. É óbvio. Muitas vezes, meu querido irmão, o que é óbvio não parece tão prático na vida das pessoas. Porque a certeza da presença de Deus na vida do indivíduo, ela muda o indivíduo. Porque aquela pessoa que tem um encontro com Jesus e ela se entrega a Jesus, a vida dela é transformada, é mudada. O fato é que muitas pessoas dizem
ter Jesus no coração, mas não mudam o seu comportamento, o seu jeito de ser. Não mudam a maneira de entender e olhar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar a respeito do reino. Por isso que o verdadeiro cristão, o primeiro teste dele é a presença de Deus na sua vida. A Bíblia nos ensina que quando nós temos Jesus Cristo em nosso coração, nós nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. E isso mostra transformação, mostra mudança. Por isso que o cristão testado e aprovado é aquele que de fato desfruta da presença de Deus na sua vida e muda o seu jeito de ser, e muda o seu comportamento. Foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Então este foi o primeiro teste na vida deste homem, que se tornou depois um grande servo do Senhor. E inclusive trabalhou juntamente com o apóstolo Paulo, podemos dizer assim, para a expansão da igreja do Senhor. O segundo teste que nós vimos neste texto eu chamei o teste da predisposição para a ação. Jesus entra no barco que é de Pedro, e Jesus pede a Pedro o seguinte: Pedro, empurra o barco um pouquinho para dentro do lago. O que significa isso? Pedro estava lavando as redes, Pedro estava trabalhando. Jesus então pede a Pedro para empurrar o barco. Pedro larga o que estava fazendo e vai empurrar aquele barco, porque naquele momento Jesus precisava da participação de Pedro para ajudá-lo, porque ele estava com uma multidão muito grande e ele precisava se acomodar bem para poder falar àquela multidão. Quando eu falei da predisposição da ação, eu estava dizendo a respeito daqueles que muitas vezes se colocam prontos para servir. Na nossa reunião de célula que a gente teve de oração e também um tempo de start desse processo, nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Muitas vezes a gente está cheio de coisas, temos tantas ocupações, estudos, o trabalho, a nossa casa, tantas coisas na nossa vida, e de repente Deus me chama para poder fazer algo diferente. Deus me chama para servir em outro lugar, em outro momento. E aí a nossa tendência humana: Senhor, tem tanta gente que está à toa, que poderia fazer isso. Eu já estou cheio de tantas coisas e o Senhor me chama para isso. E muitas vezes eu entendo que esse chamado do Senhor é para testar se realmente nós estamos predispostos a agir, a trabalhar, a nos envolver. Deus não chama desocupados. Deus não chama desocupados. Deus não chama preguiçosos. Deus chama aqueles que muitas vezes estão envolvidos. Pedro estava lá, lavando a rede. Ficou a noite toda trabalhando, a rede estava suja, foi lavar a rede. Jesus, enquanto estava lavando a rede, Jesus: Pedro, por favor, empurra o barco aqui um pouquinho. E Pedro então se dispõe a ajudar Jesus. Este foi o segundo teste. E é um teste que muitas vezes, muitos de nós temos ficado reprovados, porque nós achamos que só o outro deve fazer, o outro pode se envolver, o outro que deve então liderar. Eu não, eu apenas fico ali para ajudar, e muitas vezes nem ajudo direito. Predisposição para a ação é uma atitude em que nós temos que estar prontos para agir, conforme 1 Pedro 1,13, continuando alertas e pondo nossa esperança e confiança no Senhor. Então foram esses dois primeiros testes que nós falamos logo no início de novembro. Hoje eu quero trabalhar rapidamente com vocês mais dois testes. E o terceiro teste para o cristão aprovado pelo Senhor é o teste que eu chamei da autoridade e obediência. Teste da autoridade e obediência. O texto nos mostra que depois que Jesus acabou de falar, ele então disse para Pedro o seguinte, ele virou para Pedro. Interessante isso, você já leu e parou para observar esse detalhe? Jesus vira para Pedro e diz o seguinte: Pedro, vá para o lugar onde as águas são mais
profundas. Onde as águas são mais profundas, você vai levar. Depois, Jesus virou para os outros que estavam provavelmente com ele dentro do barco, porque o barco de Pedro não era um barco pequeno, era um barco grande, era um barco de pesca. E aí Jesus disse, provavelmente quando chegou lá nos lugares onde Pedro havia levado as pessoas: joguem as redes, joguem as redes. E aí vem Pedro dizendo o seguinte: mestre. Vamos fazer uma pausa nesse mestre aqui. Eu olho para essa expressão de Pedro e eu fico pensando, eu acho que Pedro, quando ele disse essa palavra mestre, ele talvez tenha sido um pouco sarcástico com o Senhor. Porque vamos fazer uma avaliação. Jesus, antes de começar o ministério dele, qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Carpinteiro tem alguma coisa a ver com pesca? O cara que é carpinteiro, o camarada que é carpinteiro, ele vai cuidar muito bem de madeira, vai saber fazer as coisas direitinho, as portas, janelas, né? Vai ter precisão naquilo que ele faz. Pesca é uma outra coisa completamente diferente. Então, quando Pedro disse para Jesus: mestre, olha, o Senhor é mestre de ensinar, o Senhor é mestre na carpintaria, o Senhor é mestre em curar, isso tudo o Senhor é mestre, mas de pescaria entendo eu. De pescaria entendo eu. Porque aí Pedro fala logo em seguida: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Como é que o Senhor, que vem lá de uma carpintaria, da casa do seu pai, de José, quer dar pitaco aqui na área que eu sou o grande aqui, que eu sou o cara nessa situação? Mas aí Pedro, ele depois diz as palavras que eu entendo que são as palavras mais fortes e contundentes nesse texto: mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar as redes, eu vou jogar as redes. Irmãos, quando a gente olha para esse texto, essa pequena porção da palavra de Deus, nós tiramos aqui várias lições, vários ensinamentos. Primeira coisa é o seguinte, que eu gostaria de pensar em cima dessa ideia de autoridade e obediência. Quando Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, leva para o lugar mais profundo, leva para o lugar mais profundo, onde as águas são mais profundas. Jesus está dizendo para Pedro que se ele ficar na margem daquele lago, na beiradinha daquele lago, ele não vai ver nada acontecer. E aí, fazendo uma comparação e tirando uma ideia metafórica em cima desse texto, a ideia de que muitas vezes nós precisamos sair da beirola, das ondinhas que estão ali na beira do lago, e irmos mais fundo, nos aprofundarmos num relacionamento com o Senhor. Chega de ficar na margem andando de um lado para o outro, e vai para um lugar mais fundo. Se atire naquele lugar mais fundo, mergulhe naquele lugar mais fundo diante do Senhor. O interessante é que Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, leva para onde os lugares são mais profundos. Porque se você ficar aqui na margem, você não vai ver o poder de Deus, você não vai experimentar o poder de Deus. Porque todo mundo, a multidão inteira estava na margem. Mas Pedro, para poder ver algo diferente na sua vida e experimentar algo fantástico, ele teve que ir para as águas mais profundas. Meu querido irmão, minha querida irmã, muitas vezes eu olhando para esse texto, essa semana, quando estava refletindo, logo depois do nosso conexão, eu vejo um apelo do Senhor Jesus a todos nós, a desenvolvermos um relacionamento profundo com o Senhor. Um relacionamento que nós nos envolvamos completamente com o Senhor. Porque a água profunda, quando você mergulha, você vai lá, ela te cobre por completo. Agora imagine na beiradinha, você molha só a canela. Lá em Nova Almeida, acho que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de ir a Nova Almeida, né, no município de Serra.
Então, lá em Nova Almeida, quando a gente levanta de manhã e a gente vai andando pela praia, você entra na praia e você anda, e a água está na canela, a água está no joelho. Na parte da manhã, normalmente sempre é assim. Você anda muito para poder tentar chegar com a água no umbigo. Agora, na parte da tarde, o que acontece? A maré encheu, aí já não está tão raso como estava. E aí você anda um pouquinho, daqui a pouco você já está no fundo, porque a água já te cobriu. Jesus estava mostrando a Pedro que para que algo acontecesse na vida dele, ele deveria se aprofundar. Para que realmente uma mudança acontecesse nesse homem que ainda não era discípulo do Senhor, algo precisava acontecer e ele precisava se aprofundar. E eu entendo que nós precisamos nos aprofundar no relacionamento com o Senhor. Chega de nós ficarmos à beira na margem, andando de um lado para o outro, com aquela marolinha batendo na nossa canela, e a gente acostumado com isso, e a gente achando que está tudo bem. Os peixes não estão naquela margem ali. Os peixes, na visão de Jesus, estavam nas águas profundas. Mesmo Pedro sendo o homem mais experiente, o homem que tinha todo o conhecimento daquela região, ele ainda assim obedeceu ao Senhor. E o interessante disso é que Jesus se tornou autoridade na sua vida. Jesus se tornou autoridade na sua vida. Autoridade tem a ver com a ideia daquele que pode estar influenciando você, daquele que tem um determinado poder sobre circunstâncias e pode então estar influenciando você, ou sobre situações, alguma coisa desse tipo. Por exemplo, quando nós estamos na igreja, se alguma autoridade pública chega aqui, normalmente nós vamos conversar com essa pessoa e nós vamos com toda a reverência, porque é uma autoridade, um governador, o prefeito, uma autoridade pública, uma pessoa que tem assim um poder que foi constituído para que pudesse estar fazendo alguma coisa. Quando eu falo do teste da autoridade, é reconhecer que realmente Jesus é a autoridade na nossa vida, que Ele é o Senhor da nossa vida. Salmo 23, Davi diz de forma clara: o Senhor é o meu pastor. Antes de ser pastor, Ele é Senhor, autoridade. E muitas vezes nós temos dificuldade com essa questão da autoridade, não é verdade? Quantas vezes a gente percebe no contexto das igrejas, muitas pessoas questionando a autoridade. Existe um líder, muitas vezes, e aí a autoridade dele é questionada pelo seguinte: sabe por quê? Se não faz do jeito que eu quero, então eu sou contra. E aí eu vou questionar. Quantas e quantas vezes? Eu estava lendo um texto do pastor Bill Hybels, da igreja de Willow Creek, e ele estava dizendo nesse texto, quando falava sobre voluntariado e falava sobre outras questões a respeito do serviço, ele falou que inúmeras vezes, ele não colocava pessoas que pareciam ter uma influência na igreja como algum tipo de líder, porque essas pessoas tinham dificuldade em se submeter à autoridade, no caso dele, a autoridade pastoral. E por muitas vezes ele deixava as pessoas de lado, porque ele pegava aqueles que realmente estavam dispostos a entender, compreender e aceitar. E o interessante é que, quando a gente fala de autoridade e obediência, elas andam amarradinhas, porque obediência não tem nada a ver com conveniência. Obediência não tem nada a ver com aquilo que eu tenho conscientemente e eu concordo. Obediência tem a ver com entrega, mesmo que não seja do jeito que eu acho que deveria ser. Olha para a vida de Pedro. Mestre, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, nem uma piabinha, nada. Eu sou pescador, o senhor é carpinteiro, agora o senhor está sendo um rabi, um mestre, mas eu sou pescador, disso aqui entendo eu. Mas olha o que aconteceu.
Jesus foi uma autoridade tão grande na vida de Pedro, que eu acho que Pedro, isso é uma inferência minha, enquanto Jesus estava falando ali para todos que estavam ouvindo na beira do lago, Pedro estava prestando atenção, lavando as redes, mas prestando atenção. E por certo ele ouviu muita coisa que ninguém nunca tinha dito, que ninguém nunca tinha tocado naqueles determinados assuntos. E aquilo o constrangeu, e aquilo também bateu no seu coração, na sua mente. De tal forma que depois que ele disse para Jesus que ele havia trabalhado a noite toda, ele disse o seguinte: olha, eu sou pescador, eu trabalhei a noite toda, eu não concordo muito com o que o Senhor está dizendo aí não, mas, porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. Pois o Senhor mandou, eu vou fazer. E aí o que ele fez? Jogou as redes. E os irmãos sabem o resultado desta história. Quando eles começaram a puxar as redes, vieram tantos peixes, que Pedro teve que assoviar para que Tiago e João, que estavam lá na beira da praia, entrassem no barco e viesse socorrê-los. Porque eram tantos peixes que o barco estava adernando. Pedro só pôde experimentar realmente algo diferente na sua vida, primeiro, quando ele foi para um lugar onde as águas eram profundas, a pedido de Jesus. E eu entendo onde ele pôde experimentar um relacionamento mais profundo e íntimo com o Senhor Jesus. E depois ele só experimentou porque ele obedeceu. Ele obedeceu. Por isso que eu disse que obediência não tem nada a ver com conveniência. Obediência não tem nada a ver com aquilo que eu penso. Obediência é uma entrega total a uma autoridade. No caso aqui, Pedro obedeceu a Jesus. Muitas vezes nós temos dificuldades com a questão da autoridade e com a questão da obediência. Porque nós achamos que, para que isso possa acontecer na nossa vida, tem que ser sempre do jeito que eu quero. Porque nós queremos ser controladores. E nós ouvimos uma palavra sobre essa ideia do controlador, daquele que tenta controlar os outros, daquele que tenta manipular os outros. E nós ouvimos uma palavra que nos mostrou que isso é pecado, que isso é uma ação da carne e não do Espírito Santo de Deus. Porque o verdadeiro cristão é aquele que é obediente. E obediente a quem? A autoridade de Jesus Cristo, a palavra de Deus, ao Senhor. Por isso que eu entendo que esse teste, ele foi muito importante na vida de Pedro. Êxodo capítulo 19, versículo 8, o texto nos mostra o seguinte: o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. O povo estava num momento difícil, na saída do Egito. Havia muitos que estavam ainda com uma dureza no coração. E o problema das pessoas que são incrédulas e que têm dureza no coração, ou que não concordam, que não respeitam a autoridade, no caso que não respeitaram a autoridade de Moisés e nem a palavra de Deus, é que eles ficam fomentando entre as outras pessoas coisas que eles não sabem, que eles não viram, que eles não presenciaram, e aí eles fomentam de forma negativa, trazendo um desânimo para a grande maioria. Foi o que estava acontecendo. O povo estava totalmente desiludido. Era para o povo estar vibrando com a libertação que o Senhor deu através de Moisés. Mas o povo estava lá em dúvidas. Vamos edificar um altar, vamos ter um outro Deus, e não sei o quê, e não sei o quê. E aí então Deus se levanta e diz: olha, aquele povo, esse povo que eu tirei do Egito, eles estão zombando de mim, estão brincando comigo. E aí Moisés então conversando com Deus: Senhor, mas tem misericórdia e tal. E aí Moisés leva a palavra de Deus ao povo, e Moisés é duro na palavra com o povo.
E as pessoas então, elas muitas vezes precisam ser sacudidas, como o povo foi. Aí eles acordam e eles dizem o seguinte: não, nós vamos fazer tudo o que o Senhor ordenou. E aí Moisés leva a resposta de Deus. Interessante, né, olhando esse texto, se o povo disse, Deus já sabia. Porque Deus, ele é onipresente, sabia. Mas o interessante é que o texto nos coloca que Moisés como representante do povo. E aí eu entendo que é a maneira como nós seres humanos podemos chegar diante de Deus e fazer o seguinte: Senhor, não é do jeito que eu pensei, não é do jeito que eu queria, mas eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou realmente fazer tudo o que o Senhor está ordenando. E vou cumprir aquilo que o Senhor ordena. Tanto que no capítulo 20 de Êxodo, Deus dá as tábuas da lei para Moisés, para que ele possa levar ao povo de Israel. Autoridade e obediência. Esse foi o terceiro teste que nós encontramos nesse texto. Para aquele que quer ser um cristão aprovado, nós precisamos estar submissos à autoridade de Deus. E precisamos obedecer à voz do Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo num tempo de relativismo, onde nós queremos fazer algumas comparações para poder justificar as nossas atitudes. Eu não vou evangelizar porque eu não fiz seminário, eu não fiz escola de missões, eu não preciso, e eu preciso disso para evangelizar. E aí a gente começa a justificar. Eu não vou cumprir a minha escala porque eu estou tão cansado, trabalhei tanto, né? E aí então eu tinha que ensinar a lição para as crianças, então eu não vou cumprir minha escala não, deixa lá. Os outros lá se viram. E a gente fica o tempo todo arrumando uma justificativa para não cumprirmos aquilo que muitas vezes nos foi colocado como responsabilidade. Por isso que eu disse que Deus não chama preguiçosos. Deus não chama desocupados. Deus vai chamar aqueles que realmente estão envolvidos. E, infelizmente, irmãos, nós precisamos mudar, porque é uma mudança nossa. Nós precisamos mudar essa cultura no meio da igreja. Eu não estou falando de Cobilândia, estou falando de maneira geral, porque isso não é uma prerrogativa da primeira igreja batista de Cobilândia. Não, em vários lugares, em várias igrejas, inclusive em igrejas grandes, que muitas vezes 20% das pessoas da igreja que estão envolvidas nos ministérios e 80% estão ali sendo espectadores. É igual aquelas pessoas que vai aí numa partida de futebol, compra o ingresso, senta e pronto, e fica ali. Mas Jesus nos chamou para cumprirmos uma missão aqui na terra. E quando nós negamos isso, e quando nós não fazemos aquilo que Jesus nos ensinou, que a palavra de Deus nos ensina, nós estamos indo contra a autoridade de Jesus, estamos sendo desobedientes. Desculpe, irmão, se eu estou falando isso, e se você está se sentindo um pouco agredido por essa palavra, mas é o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia, irmão. Você me desculpa, se você quer questionar a Bíblia, então questiona Deus. Questiona Deus, porque é o que está aqui. Pedro, mesmo com toda a experiência, com toda a bagagem que ele tinha, com todo o conhecimento que ele tinha, ele se submeteu à autoridade de Jesus e ele foi obediente. Se nós queremos ser cristãos testados e aprovados, nós precisamos nos submeter à autoridade da palavra de Deus. E precisamos obedecer. A começar pelos mandamentos recíprocos do Novo Testamento. Mandamento não é uma opção. Mandamento não é uma prova, um simulado onde você vai escolher uma opção, múltipla escolha. Mandamento é para nós podermos cumprir, para nós podermos obedecer. E o primeiro grande mandamento que Jesus deixou claro é amar a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, é muito forte isso.
é muito forte. Porque mesmo que a gente tenha 30, 40 anos, 15, 10, não sei, de igreja, amar a Deus acima de todas as coisas significa você abrir mão do controle, abrir mão da sua vontade, abrir mão de uma série de coisas que você gosta de guardar lá no fundo do seu coração, naquele quartinho mais escuro que ninguém entra. É abrir mão disso. Ir para um relacionamento mais profundo com o Senhor, para poder experimentar algo diferente. Chega de superficialidade. Em Isaías, o profeta, Deus estava falando para Isaías, dizendo o seguinte: olha, esse povo que vem a mim, eles fazem sacrifícios, eles trazem tanta coisa, mas eles fazem tudo isso da boca para fora, porque o seu coração não é aquilo que realmente está expressando. Deus, ele está mais interessado no seu relacionamento, na profundidade do seu relacionamento com Ele, do que em você ou eu, nós estarmos presos a rituais. Deus está mais interessado em que nós reconheçamos a autoridade dEle e obedeçamos, do que simplesmente a gente faz as coisas para poder cumprir a agenda. Irmãos, é um apelo que esse pastor faz a essa amada igreja. Vamos sair da margem e vamos nos aprofundar mais com o Senhor. Vamos sair da margem e vamos nos aprofundar mais com o Senhor e vermos o agir de Deus. E quando Ele mandar a gente fazer alguma coisa, mesmo que não seja do jeito que você quer, mesmo que não seja da maneira como você acha que deveria ser, mas se vem de Deus, obedeça. Obedeça. Porque é isso que Ele espera de cada um de nós. Obediência. O teste de hoje, então, falou muito sobre isso. Autoridade e obediência. Só lembrando o versículo 5. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Ele poderia ter parado por aí, mas o que ele falou depois, que é a resposta fantástica de Pedro, que eu creio que tem que ser a nossa resposta diante dos grandes desafios da nossa vida. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Vou lançar as redes. O meu desejo, a minha oração, é que como igreja nós sejamos reconhecidos do Senhor como uma igreja que obedece a palavra de Deus, como uma igreja que submete à autoridade do Senhor, como uma igreja que reconhece na sua liderança a autoridade de Deus e submete também a esta autoridade. É um assunto tanto quanto delicado para pastores. Nós estamos falando sobre a questão da autoridade, porque autoridade não tem nada a ver com autoritarismo. Mas nós precisamos reconhecer que, se eu entendo assim, se Deus me coloca diante de uma igreja, de um rebanho, Deus está me dando autoridade, conforme a palavra dele, para poder estar dirigindo esta igreja, este rebanho. Então nós precisamos aprender com Pedro sobre a ideia da autoridade e da obediência, que é assim o terceiro teste na vida do cristão. Amém? Como diz, posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? E aí nós vamos estar encerrando o nosso tempo aqui. Nós vamos ter esse intervalo e depois vamos para as nossas classes na escola bíblica, onde nós vamos estar aprendendo mais e mais do Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra lida, por aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que de fato nós possamos, ó Pai, estarmos sendo testados e aprovados pelo Senhor. Ó Deus,
que a presença de Jesus Cristo e do Teu Santo Espírito seja real nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, estarmos predispostos para agir, para servir ao Senhor, para servir no Teu reino. E acima de tudo, que nós venhamos reconhecer a autoridade do Senhor e venhamos obedecer ao Senhor. Que sejamos, ó Pai, servos e servas obedientes ao Senhor. Ó Deus, abençoe a nossa igreja. Uma igreja tão amorosa, uma igreja que tem crescido, ó Pai, uma igreja que tem procurado estabelecer bases na Tua palavra para cumprir a Tua vontade. Ajuda-nos para que de fato nós possamos fazer tudo o que o Senhor ordenar e possamos fazer a diferença na vida do nosso bairro, da nossa cidade aqui em Vila Velha. Ó Pai, que o Teu amor e a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos, desde agora e para sempre. Amém.